Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, em que, para todos os estados do Brasil, em que o programa chega, inclusive o Distrito Federal, se procura mostrar todo o poder público, privado, religioso, acadêmico, cultural, universitário, através daqueles que detêm o poder. Hoje nós vamos nos dedicar na Rede Vida, que é a rede da família, e de uma nítida conotação da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos entrevistar o padre Alex Brito, que é o representante do comissariado do Vaticano para todo o mundo em relação aos arautos do Evangelho. E mostrar ao nosso telespectador o que é a beleza desse movimento, aquilo que eles têm conseguido difundir em matéria da doutrina cristã, de vivência do cristianismo desde que houve a fundação. E ninguém melhor do que ele, máxima autoridade dos arautos, para explicar aos telespectadores o que representa os arautos. Meu querido padre Alex Brito, a palavra é sua para Uma explicar os grande. arautos para os nossos Olha, telespectadores. primeiramente, doutor Ives, uma alegria enorme estar aqui mais uma vez com o senhor. Para mim é uma honra muito grande, não só para mim, como para toda a instituição. E estamos aqui para, enfim, compartilhar um pouco a nossa experiência e contar um pouco da nossa história de serviço à Santa Igreja. O senhor sabe que Padre Alex, o laicato. E eu gostaria muito que o senhor dissesse como é que é organizado, como é que a instituição foi criada a partir das lições do Dr. Plínio, enfim, esta evolução que levou a ter transcendido as fronteiras do Brasil e hoje está na Europa, né, em toda a América. Isso é que eu gostaria que os nossos telespectadores percebessem, uma grande mensagem de Cristo que é levada pelos arautos. claro que sim. Primeiramente, recordar que nesse período, conversávamos numa ocasião, o senhor deve recordar-se disso, doutor Ives, que nesse período entre as duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre de guerra, como se costumava dizer, entre as duas guerras, foi um período muito especial para a história da igreja, porque aí começaram a surgir grandes movimentos, associações do laicato propriamente, entre elas a própria obra, o Opus Dei, depois junto com Beata Alberione, os paulinos e tantas outras instituições que a igreja sentiu a necessidade de os leigos se organizarem em associação para melhor servir a evangelização. Passada a Segunda Guerra Mundial, nós temos aí o grande evento do século XX, que foi justamente o Concílio Vaticano II, que consignou tudo isso, a necessidade dos leigos se reunirem em associação. E existiam vários movimentos anteriores, o Legionário aqui em São Paulo, que foi justamente chefiado por Dr. Plínio, como o senhor recorda, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, e depois ele fundou a Sociedade Tradição, Família, Propriedade, que tinha um viés mais, digamos, político, uma atuação mais na sociedade civil propriamente dita. Mas de dentro da instituição havia um germe, vamos dizer assim, uma semente, um desejo de estar ainda mais ligado à hierarquia católica. Sabemos que a igreja, ela dá liberdade aos fiéis de se reunirem, claro, nem poderia ser diferente, é consignado aquilo que no Código de Direito Civil também é permitido, não? Liberdade de reunião e liberdade de associação. Mas a igreja entende que existem associações que livremente estão formadas, que recebem a personalidade jurídica dentro da igreja, o reconhecimento dos seus estatutos. E foi isso que acabou acontecendo com a instituição Arautos do Evangelho, depois de um longo amadurecimento. Então, a instituição antiga, Tradição, Família e Propriedade, existe, continua com a sua situação própria, mas Arautos do Evangelho, na década de 90, final de 90, fundados pelo Monsenhor João Clar, que pertenceu à antiga instituição, resolveu entrar de cheio na atuação do apostolado, aprovado pela Igreja Católica. Um grande acontecimento que ocorreu justamente, reconhecido pelo Papa João Paulo II, não? São João Paulo II, no ano 2001. E no Brasil, São Paulo, e a partir do Brasil de São Paulo, começou a se expandir pelo mundo inteiro.
E hoje, quais são os países em que estão o Paralex e quanto os senhores hoje, inclusive, ordenam sacerdotes, o número de sacerdotes que estão espalhados pelo mundo, o que isso representa o universo dos arautos para que os nossos telespectadores conheçam? Então, nasce como movimento laical de leigos, que a igreja dá-se conta de que, já que estamos falando de anatomia do poder, dentro do poder da anatomia eclesiástica, vamos dizer assim, nós temos o Santo Padre, o Papa, hoje o Papa Francisco, depois os cardeais, etc. Nós, aos Evangelho, temos um comissário, que é o cardeal Dom Raimundo Damasceno, do qual eu sou o representante dele junto à instituição no mundo inteiro, como sou recordor. Mas existe, além dos movimentos laicais, como é o caso Arautos do Evangelho na sua fundação, nasce muitas vezes desses movimentos, dessas instituições, ramos, como aconteceu conosco. Nasceu um ramo sacerdotal, do qual eu faço parte também, que é a Sociedade Clerical Virgo Flos Carmeli, e a Sociedade Rainha das Virgens, que é das irmãs. Então, nós temos três grandes ramos: dos leigos, que vivem no mundo, que trabalham, que atuam na sociedade, alguns em comunidade, outros não, casados, solteiros, o ramo das irmãs e o ramo dos sacerdotes. Nós temos atuação doutrina atualmente em cerca de 80 países, está completando este ano, com a graça de Deus. E nos organizamos assim: temos países onde temos casas, aqui na América do Sul, quase todos, América Central, Estados Unidos, Canadá e México. África do Sul e Moçambique. Europa, nós temos principalmente Itália, Portugal e Espanha, além de outras atuações em outras partes. No Oriente, na Índia e no Sri Lanka. E assim, aí são os países onde temos casas. E além disso, temos o país onde temos missão. Porque, doutorismo, uma coisa curiosa: a necessidade dos leigos atuarem é uma coisa tão importante para a igreja, porque o padre ele não consegue atuar em todos os lugares. Houve tempo em que a igreja vivia em torno da paróquia. Então, aqueles que frequentavam a paróquia, o vigário dava a palavra e a coisa acontecia, né? E atualmente não dá para ser mais assim. E no Brasil nós temos o quê? 60% de católicos, mais ou menos, as últimas estatísticas. Desse 60%, quantos frequentam a igreja? 10%, talvez. E os outros 90%, onde estão? Ou o leigo vai atrás deles, no trabalho, no ambiente comercial, enfim, nas várias situações, procurando santificar o trabalho, como tão bem faz a obra, né, o Opus Dei, e atrás desse leigo e jeitosamente trazê-lo de volta. Eu vou contar um segredo para o senhor, só para o senhor e para aqueles que nos escutam. Como funciona essa estrutura nossa? Não é novidade, não foi criação nossa, apenas o Monsenhor João tomou estruturas que já existiam antes mesmo de ser sacerdote, pensando no laicato. Ele criou grupos de oratório, de oração, que é um oratório de Nossa Senhora de Fátima, em que um coordenador cuida de 30 famílias, 15 a 30 famílias. Isso se multiplicou tanto que hoje nós temos, para o senhor ter ideia, eu vou dar um número exato para o senhor. No Brasil, nós atuamos em 1.058 cidades, 2.568 paróquias, 235 dioceses. E o número de grupos, 25.600 grupos. Isso transferido para o mundo inteiro, nesses 80 países. Nós temos, somando Brasil e mundo, né, o resto do mundo, não, além do Brasil, são 538 dioceses, 333 paróquias e um universo de mais ou menos 41 mil grupos de oratórios. Agora, multiplicado por 30 e a matemática é fácil. Então, centenas de milhares de pessoas que aos poucos vão sendo aproximadas da igreja, através da devoção a Nossa Senhora. Agora, um padre, doutor Ives, não tem condição de fazer isso, porque ele estaria limitado ao seu ambiente de família. Agora, em ouro como advogado, recebendo pessoas, dialogando com o mundo, dialogando com a sociedade, com as várias religiões, respeitando as diferenças, vai aos poucos colocando semente de cristianismo nos corações. Esse é o nosso trabalho.
Meu caro Padre Alex, é um trabalho de volta àquilo que era o cristianismo no início, porque ela dependia exatamente das famílias. Paulo mesmo, com Aquila e Priscila, utilizava o casal onde ele aprendeu não, trabalhava fazendo tendas com eles, e em todas as cartas que ele escrevia, sempre falava nas comunidades locais, que eram aquelas que iam expandindo aquilo que eles, apóstolos, tinham recebido, alguns diretamente de Cristo, e outros como Paulo, Lucas, etc., através daqueles que tinham vivido com Cristo. É um trabalho que eu Exato. tenho a impressão que é aquele que vai permitir esse renascimento do catolicismo, como deveria, enfim, acontecer, porque houve um período em que, de certa forma, o leigo foi afastado. E agora o Isso. leigo está retornando, como se houvessem dois mundos diferentes. Nós vivemos num único mundo, que é o mundo de Deus. Nós temos que trabalhar nele com a mensagem de Cristo. Nada algum momento que valorize o cidadão normal, o cidadão comum, o trabalho ordinário. Nós vamos agora aos nossos comerciais e voltamos para, daqui a pouco, continuarmos a falar sobre o trabalho dos arautos. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o comissário Padre Alex Brito, representando a Santa Sé em todo o mundo, já que o comissário para os arautos é o eminente cardeal Dom Raimundo Damasceno, uma das grandes figuras da Igreja Católica no país. E é interessante que, à medida que foi falando o Padre Alex, e assim, a importância hoje para essa aproximação de Deus, de Cristo, da doutrina, da vida cotidiana que havia nos primeiros cristãos, onde todos tinham uma profissão, todos viviam no dia a dia, eram conhecidos pelos seus trabalhos, mesmo no período de perseguição, muitos dos julgadores, daqueles que eram os primeiros mártires, pediam que eles, pelo menos, negassem Cristo só para o processo, para poder depois continuar. Há provas disso, de textos que foram guardados, de julgadores e pretores romanos, mas nunca negaram e viveram a sua vida, e graças a isso, aqueles 300 anos de vida ordinária dos cristãos, nós temos esses 2000 anos de cristianismo. Como eu faço em todo o programa, Padre Alex, eu ofereço um livro Sim. aqui, Reflexões para a Oh, Vida, que acaba de sair. São 1022 pensamentos que eu fui escrevendo durante a minha vida e que serviram, de certa forma, de orientação. Nada de novo, apenas o estilo é meu, e que serviu de orientação para mim, que vou lhe mandar posteriormente. Mas, Padre Alex, magnífico. voltando àquilo que os arautos representam, é, no Opus Dei, a que eu pertenço, não é? O fundador da obra, o fundador São José Maria Escrivá, hoje, eu estive na canonização e na beatificação dele, tenho inclusive correspondência com São José Maria Escrivá, e tive contatos pessoais que foram realmente grandemente, que enfim, mudaram a minha vida. É, Ele conseguiu, quando ainda era instituto religioso, não havia a figura da prelazia, que foi criada com o novo Código Canônico depois do Concílio Vaticano II, ele tinha conseguido cooperadores não católicos, pessoas que entendiam que o trabalho dentro da sociedade que a obra fazia era um trabalho muito bom, e por essa razão aqueles que queriam colaborar podiam ser cooperadores, mesmo islamitas, protestantes, enfim, qualquer que fosse a religião, até mesmo quem não tivesse, mas considerava que aquele trabalho era útil para a sociedade. Eu estou vendo que também os arautos têm essa mesma visão cosmogônica, essa visão cosmopolita, essa Exatamente. visão de que todos são Isso. filhos de Deus, mesmo aqueles que não acreditam são filhos de Deus. Então, trazê-los é sempre uma forma.
Mas eu gostaria, Padre Alex, que o senhor explicasse um pouco mais aquilo que disse dos 40.000 famílias, mais ou menos, o número de países em que se encontra efetivamente e de que maneira os senhores também têm se aproximado de pessoas que eu sei que não pertencem à Igreja Católica. Vamos ouvir um pouco a Perfeitamente. esse respeito, Padre Alex. Em síntese, doutor Ivo, apertada a síntese, nós temos mais ou menos 21 países onde temos casas de formação, inclusive, e, além disso, os países de missão, onde temos esses núcleos, que são famílias e grupos de oratória que pertencem à instituição, sejam como membros cooperadores, sejam como membros solidários, e que vão atuando na sociedade. Aí o número de países multiplica, por isso que estamos falando de 83 países. Ora, esse trabalho surge a partir da necessidade de ter esse diálogo, porque nós sabemos que a igreja é um corpo, não tem dúvida, é um corpo místico, como São Paulo vai nos ensinar, não, a doutrina, segundo a doutrina paulina, tem uma hierarquia própria, onde tem, como dizíamos, o Papa, etc., os bispos, os clérigos, mas existe a parte mais viva, mais atuante da igreja, são os leigos, porque estão no mundo, são um fermento. E eles é a ponta do diálogo com aqueles homens e mulheres de boa vontade, como o senhor, de outra forma, acabou recordando, que às vezes tem uma religião diferente, mas que tem uma identidade de metas, de desejo de bem para a sociedade. E temos que atingir essas pessoas também. Dessa forma, através desses grupos de oração, nós conseguimos dialogar, inclusive, veja, na Inglaterra, tínhamos grupos assim, em que alguns se reuniam, para ter ideia, entre eles haviam católicos, haviam anglicanos, luteranos e pessoas, às vezes, que não tinham propriamente uma religião, mas se sentiam identificados por aquilo que se queria fazer, pelo ideal do bem, pelo desejo de fazer bem às pessoas, a caridade, etc. A encíclica de Leão XIII, Immortale Dei, que vai dizer o seguinte, que tempo houve em que a filosofia do evangelho governava os povos. Nós, a filosofia do evangelho. Há, portanto, uma filosofia que governa, ainda que não seja explícita. E há pessoas que são cristãos, de fato, na atitude, mas que não têm o nome, não têm ainda a graça, de fato, às vezes não tem nem o batismo, muitas vezes, mas já atuam como se fossem cristãos, como diziam alguns padres da igreja, sem terem conhecido Cristo. E é preciso detectar esses também e levá-los para o caminho do bem, como dizia o Papa Bento XVI, eles estão à procura, precisam encontrar. Tem que ter alguém que aponte, alguém que convide. E volto a dizer, o sacerdote não tem condições de fazer tudo isso. Até aproveito, doutor Ives, não sei se é a opinião do senhor, mas uma opinião modesta minha, há dois riscos nesse trabalho. Um deles é clericalizar o leigo, o outro é, digamos, deixar o sacerdote quase que dessacralizado. E há um exagero numa ponta e noutra. Esses exageros sempre são maléficos. É preciso que cada um atue no seu próprio campo de ação. Procuramos fazer. É exatamente isso, quer dizer, ter esse bom senso de que o sacerdote tem que ser sacerdote e não ter que ser um operário, um trabalhador, um advogado acessório ou um político. E o leigo tem que saber agir de acordo com o carisma de uma obra, como esta Guia dos Arautos, ela depende fundamentalmente de se manter cada um na sua exata função. Deus deu a cada um a vocação. É interessante um dado que é plenamente do seu conhecimento, mas nem todos os telespectadores. É, durante 300 anos foi essa a mentalidade do cristianismo. Os cristãos eram assim. E a última grande perseguição do Império Romano foi na época de Diocleciano, 300 Exato. depois de Cristo. E Constantino, 13 anos depois, ou 12 anos, ele aceitou todas as religiões, quer dizer, num curto período. E é interessante, os historiadores, quando examinam, percebem o seguinte: Constantino, que era um político, a mãe dele era cristã, etc., mas Exato. ele, na verdade, sempre foi um político, inclusive, forma como
lutou para vencer o seu cunhado, etc. Ele percebeu que, apesar das perseguições, esse carisma de cada um está na sua função. Esse carisma de viver na vida diária, no cotidiano, a santificação do trabalho ordinário, fazia com que no Império, praticamente metade do Império era cristão. Disse, como é que eu vou governar um império? Numa época que o século III foi um século que os imperadores e os czares duravam 2, 3 ou 4 anos, assassinados uns sobre outros, não só os militares. Disse, eu tenho que ter o apoio do meu povo. E aquilo que e o Senão, próprio Diocleciano, depois daquela perseguição, renunciou para também não ser assassinado. E quando pediram para que ele exatamente, voltasse, ele não quis voltar, para mostrar usou o que inteligência. foi o papel do cristianismo, essa ideia do leigo tendo um papel de santificar seu trabalho ordinário. É o que os senhores fazem, fazendo Tal com que qual. esse carisma seja mantido. Nesse Se o senhor me finalzinho, permite, doutor Ives, pois não. um pouco antes quase um século antes justamente de Constantino, temos um grande jurista, Tertuliano, que vai recordar Tertuliano. que justamente os leigo, ele, enfim, se vivesse hoje, estaria trabalhando com o senhor no seu escritório, eu tenho certeza. Não, foi uma E figura, ele, e o que restou daquilo que foi escrito, ele escreveu, extraordinário, é admirável. Só para extraordinário. terminar E ele dizia isso, e ele dizia justamente isso, que os leigos estavam tão presentes no Senado, nas casas, em todos os cantos, e mantendo unidade, sem prejudicar o império. Então, essa concepção unge, esse desejo de harmonia que a igreja procurou plantar no coração dos homens. exatamente. Nesse finalzinho de programa, algo que Sim. eu queria que dissesse, que a mim me impressionou muito quando visitei a Igreja dos Arautos, aqui no Horto, foi a adoração ao Santíssimo de 24 horas que os senhores têm, que é algo assim que me comove muito. Eu gostaria que, nesse final, o senhor falasse sobre isso. Os pilares da instituição oral do Evangelho são o papado, o respeito, a veneração, a hierarquia católica, na figura do Papa e dos seus sucessores. E daí nós temos hoje a honra de termos um cardeal como comissário que está conduzindo a obra a bom porto, ajustando o que tem que ser ajustado, porque sempre há algo a ser melhorado. Em seguida, nós temos a devoção à Nossa Senhora, porque justamente é a partir de Maria é que o cristianismo nasce, porque ela é a mãe de Deus. O mistério da encarnação é o ponto de ligação, o elo dourado entre o Antigo e o Novo Testamento. E, por fim, a Eucaristia, que é o próprio nosso Jesus Cristo presente entre nós. E essa adoração eucarística temos realmente em São Paulo, ali na Serra da Cantareira, onde 24 horas durante o dia, famílias que passam adorando a Nosso Senhor, e à noite, aqueles que residem na casa do setor masculino, e também uma segunda adoração que foi instituída no setor feminino. 2 casas, onde o Santíssimo Sacramento é continuamente adorado, reparação dos pecados cometidos no mundo inteiro, mas também rezando por todas as pessoas que pedem as nossas orações. Ali está a força da instituição, na oração. Doutor Ives, aquele que reza é quem tem o timão da história. Exatamente. Estamos terminando o programa, senhores telespectadores, e essa adoração à Nossa Senhora é importantíssima. No Concílio de Éfeso, quando decidiram que ela era a mãe de Deus, à noite varou a população de Éfeso, comemorando ter o conselho assegurado, garantido para efeito da adoração dos cristãos, que Nossa Senhora tinha que ser adorada como a mãe de Deus, porque ela é a mãe de Deus. E é ao Santíssimo a adoração, essa obediência ao Papa, que é algo sagrado para nós, e ao amor a Nossa Senhora, são 3 vertentes que garantem qualquer que seja o cristão na sua vida, quaisquer que sejam os problemas que tenha que enfrentar, que ele pode andar tranquilamente, porque terá sempre a proteção de Deus. Muito obrigado, meu caro Padre Alex, e meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.